Amigas e amigos, a direita continua lançando seus balões de ensaio de olho nas eleições de 2018, uma possibilidade que eles consideram, né? As outras possibilidades tem aí, fala-se nos bastidores de semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo, coisa do tipo. E a outra possibilidade é tão somente uma virada de mesa, porque quem deu uma virada de mesa agora recentemente pode dar a outra em 2018, como disse a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, quem dá um golpe dá dois. A direita deu vários golpes ao longo da história, fez várias tentativas de golpes, a lógica deles passa por aí. O fundamental para eles é não perder o controle político do golpe. Esta é uma questão central, uma questão essencial. Eles falam isso abertamente, falam aí que esse governo do golpista Michel Temer é um governo de transição, usam o termo transição, né, e usam outros, como a pinguela que o Fernando Henrique Cardoso tem falado, o documento Uma Ponte para o Futuro do Michel Temer, que ele se comprometeu com o programa dos golpistas, aí a agenda neoliberal, as reformas trabalhistas da Previdência, a PEC 55, a privataria. Agora, transição para onde? Transição para um sistema político mais consolidado de condução do golpe. Eles não vão entregar a rapadura, não vão largar o osso. Isso é uma questão óbvia. A via para eles é o que menos interessa. E eles consideram essa possibilidade fazendo esses balões de ensaio para ver como repercute as candidaturas, como os candidatos se comportam. Criaram aí essa história da extrema-direita com Jair Bolsonaro e da extrema-esquerda com o Lula. Está na capa das duas principais revistas venais corruptas, corrompidas, que é a Veja e Isto É. A Isto É põe lá esses dois assustam o mercado, coisa do tipo. Vejam como é o linguajar desta turma. Esta possibilidade, portanto, eles vão testando a viabilidade dela. Depois do Geraldo Alckmin, o governador paulista, e do Luciano Huck, esse da Globo, que tem por trás um grupo de gente da bufunfa, como diz o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, agora estão lançando aí a Marina Silva. Está no blog do Josias de Souza, uma entrevistona com ela. Aliás, uma entrevista padrão Josias de Souza, com perguntas indecentes, imorais. Um dos jornalistas mais sujos, mais cebosos que tem aí na mídia é esse Josias de Souza, eu já falei muito dele aqui. E a Marina Silva respondendo no mesmo tom, de maneira oportunista, se postando claramente como uma alternativa para a direita, respostas demagógicas, mentirosas. Vale a pena dar uma olhadinha, está aí no portal UOL. Então, eles vão criando aí, testando esta via. Agora, a possibilidade de virada de mesa também é uma possibilidade muito presente, eu considero, eu avalio. Porque é da tradição deles fazerem isso. Se eles perceberem que vão perder o controle, e a via eleitoral para eles só é viável com essa baixaria que eles estão fazendo aí, essa pancadaria, a mídia blocada diuturnamente para fazer a pancadaria, a sujeira, a baixaria, essa baixaria da Lava Jato, da perseguição política ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao seu entorno, a todos que de alguma forma manifestam um pensamento democrático, progressista e patriótico, a via deles, e isso tende a se intensificar se a via for pelas eleições, que é para inviabilizar qualquer possibilidade de um candidato desse campo ganhar as eleições. Porque tem uma lógica por trás de tudo isso. A lógica do golpismo, responde exatamente a esta questão. Foi assim em 1964, quando eles deram um golpe em 64 e haviam eleições marcadas em 1965 pela Constituição Democrática de 1946. Tanto é que o Juscelino Kubitschek, o ex-presidente, fez uma aliança com os golpistas de olho nas eleições presidenciais em 65. Ele considerava a possibilidade de ser candidato. Assim como Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, e o principal dirigente da UDN, um agrupamento político ativo que apoiou ativamente o golpe, uma espécie de PSDB da época, com mais densidade política. Os dois caíram no conto do vigário porque a lógica do golpe era outra. Era a lógica da geopolítica comandada pelo regime norte-americano, que eu já comentei aqui, a lógica do pós-Segunda Guerra Mundial, o Plano Truman, que tinha a ideia de militarizar toda essa região. Os golpes militares tinham essa lógica, esse sentido. Criaram aqui a Escola Superior de Guerra em 1949, criaram esse grupelho de generais latrocidas que deram o golpe de 64. A lógica do golpe era aquela, não a do Juscelino e a do Carlos Lacerda. Agora é a mesma coisa. A lógica do golpe de hoje é muito semelhante com aquela, com a geopolítica comandada de novo pelo regime norte-americano, para destituir esse sistema de governos progressistas e democráticos, patrióticos, que se formou aqui na América
do Sul, na América Latina. Criou-se aqui um bloco, né, de cooperação econômica, um sistema de defesa, um bloco com potencial para se inserir na lógica do comércio e da política mundial com altivez, com soberania. Agora o golpe, eles ensaiaram claramente o golpe, ensaiaram em Honduras, deu certo, ensaiaram no Paraguai, deu certo, e trouxeram a tecnologia para o Brasil. Trouxeram exatamente essa lógica da instrumentalização de um grupo para fazer o trabalho sujo, como os latrocidas, generais latrocidas de 64, gente sem escrúpulos, sem princípios, sem ética, sem moral, sem pudor, prende, torturam, matam, exilam. Né? Essa gente não tem um pingo de escrúpulo. A Operação Lava Jato é exatamente isso. Basta pegar aí, né, as questões, como eles trabalham. Né? Eu tenho falado aqui reiteradamente, o vértice de tudo isso é exatamente o comportamento do juiz Sérgio Moro. A pessoa precisa ser muito ingênua, muito analfabeta política para acreditar nessa lógica deles de que eles caíram do céu, surgiram aqui do nada para salvar o país das garras de corruptos, que o país caiu nas garras, nas mãos da classe política. É muita ingenuidade acreditar nesta vigarice, nessa fanfarronada. Tem alguns casos que eu quero relembrar aqui para a gente tirar a prova dos 9. Tem 3 questões que eu considero fundamental. Primeiro, a questão de Maringá. É isso que eu venho acompanhando isso há muito tempo e tenho falado aqui. O amiguinho do Sérgio Moro, que ele era estagiário do Irivaldo Souza, tributarista lá do roubo de Maringá, e depois foi lá confraternizar naquele ato interreligioso. Vejam bem, são os aparelhos ideológicos. Além da mídia, tem os aparelhos ideológicos aí das religiões, esses falsos evangélicos. A Operação Lava Jato está assim deles. E os seus seguidores também. Somos todo Moro, então todos corruptos, falsos, mentirosos, se utilizando da religião de maneira farisaica, oportunística. A outra questão é essa relação de compadrio que ele estabeleceu, que ele criou um sistema de compadrio, de autoproteção dentro do Poder Judiciário, o espectro da Operação Lava Jato. E a outra questão é exatamente o compadrio no sentido literal, que essa história aí desse desembargador lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga em segunda instância as decisões do Moro, que a defesa do Lula fez um pedido para que eles esclarecessem esse compadrio. Até hoje não deram a menor satisfação, nem tomam conhecimento. E a outra questão é essa questão do grampo que ele fez no escritório do advogado do Lula, do Roberto Teixeira. Tem uma decisão agora, de terça-feira, agora dia 7 de novembro de 2017, desse Gebran, naquela história do grampo lá do Roberto Teixeira. O Gebran simplesmente chancelou a decisão do Moro de não apagar as gravações conforme determinou o Teori Zavascki, que o Teori Zavascki, o ministro do STF, que era o relator da Operação Lava Jato, aquele que morreu num acidente, foi substituído pelo Fachin, ele exigiu explicações. Como você grampeia um escritório? Aí o que o Moro fez? Pediu desculpa para o Teori Zavascki, mas não apagou. E a coisa ficou por aí, e agora o Gebran, o compadre dele, chancela a decisão. Olha, se não é vigarice isso, assim como é o caso de Maringá, e outros mais, estou citando 3 aqui, que são casos cabeludos, cabeludíssimos, para comprovar exatamente que eles são mentirosos, hipócritas. A lógica da Operação Lava Jato é essa. E a defesa do Lula cobrou explicações. Como é que é? Vocês grampeiam um escritório de um advogado? Ouviram 25 pessoas? Um escritório comercial que não tem nada a ver com Lava Jato, não tem nada a ver com Lula. Querendo pegar coisinha. Deve ter pego lá alguma coisinha que eles vão manipular, né? Certamente. É uma conversa qualquer, como fizeram quando o Moro sequestrou o Lula e divulgou aqueles telefonemas da presidenta Dilma com o Lula, dos familiares do Lula, que eles roubaram lá os computadores, os brinquedos, os celulares das crianças, da dona Marisa, etc. Ou seja, é um tipo de gente que é exatamente gente da baixaria. E é exatamente aí que eles se apoiam politicamente. Todos os candidatos que são lançados pela direita se apoiam exatamente na Operação Lava Jato. E tem também em tudo isso que a gente precisa considerar, que é a lógica da direita brasileira. Eu tenho dito aqui que a direita, ela só existe, só tem razão de ser para defender os seus privilégios. E os seus privilégios vêm exatamente do parasitismo do povo. Logo, é um projeto antipovo, antinação, antidemocracia, tem que afastar o povo, impedir a soberania do povo, a soberania popular.
Por que o Brasil é um país com um povo criativo, com um potencial de riqueza muito grande, e o país não consegue se desenvolver, não consegue ir para frente, ter um sistema de progresso social e de democracia? Porque o povo tem que carregar esses parasitas nas costas. E a lógica deles é exatamente de fazer essa manipulação. Até nos nomes, eu tenho falado isso aqui, os nomes das organizações deles, os partidos deles, sempre tem social, tem democracia, tem trabalhadores, tem nacional. Isso é a lógica do nazifascismo. O partido nazista chamava assim, Partido Nacional dos Trabalhadores Socialistas, alguma coisa do tipo. Se a gente pegar esses grupelhos aí que eles instrumentalizaram agora, fascistas, corruptos, para apoiar o golpe, também tem muito disso, movimento Brasil Livre, Brasil Limpo, coisa do tipo. Exatamente para manipular, a manipulação política e ideológica. Portanto, a esquerda tem uma outra lógica, tem um outro sentido. Por uma questão objetiva, concreta. A esquerda traduz uma realidade do povo e procura fazer as transformações estruturais, sociais, no sentido de ter um projeto de desenvolvimento. Aí que se insere a compreensão da necessidade de uma união ampla, maior, de todos os democratas patriotas, progressistas, em torno de uma frente ampla, de uma ideia de enfrentar a lógica do golpe. Que a lógica do golpe, eu falei aqui no comentário passado, são duas vertentes principais, a lógica econômica e a lógica da politicagem, da baixaria, aí da Operação Lava Jato, inserida nesta geopolítica que eu acabei de comentar aqui. Portanto, não é brincadeira, não é uma coisa que a gente vai enfrentar simplesmente com ilusões democratistas, que vão para as eleições de 2018, vão ganhar as eleições, vão governar e vão mudar e coisa do tipo. Isso é voluntarismo até, de certa forma, infantilizado. Artificial, melhor dizendo. A realidade é bem diferente, é muito mais complexa e muito mais dura. Portanto, essa ideia de se unir amplos setores para combater, isolar, derrotar o golpe é uma questão fundamental, uma questão estratégica para o país. O momento exige que a gente compreenda as coisas por este viés e que a gente trabalhe efetivamente para construir e viabilizar essa frente ampla. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.